Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, e hoje estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer mais algumas informações a respeito de processos de cidadania, nacionalidade, enfim, imigração. E hoje o foco principal é nacionalidade. O tema de hoje é nacionalidade. Agora, desta feita não é nacionalidade exclusivamente uma segunda nacionalidade para Portugal, e sim para qualquer país do mundo, uma vez que somos cidadãos brasileiros e podemos, pedir uma segunda nacionalidade em um outro país. E aí, vamos então adentrar a este assunto em seguida. Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Meus senhores, primeiramente agradecer a todos que mais uma vez estão aqui conosco, que acompanham o nosso canal, que têm acesso a estas informações, porque marcaram o sininho lá na página do YouTube e desta forma não perdem nada. Então vamos lembrá-los mais uma vez. Inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho, porque marcando o sininho, cada novo material, cada nova postagem será automaticamente enviada até os senhores. Muito bem, hoje nós estamos falando aqui de nacionalidade, de dupla nacionalidade, da perda de nacionalidade, e esta perda ou não de nacionalidade é um assunto bem específico. Quando nós falamos aqui em perda de nacionalidade, nós não estamos falando em perda da primeira nacionalidade, da originária, da brasileira, se eu venho, por exemplo, a Portugal ou a Itália e faço isso pela família, pelo modo sanguíneo, pelo ius sanguinis. Esta nacionalidade, esta segunda nacionalidade não tem problema nenhum. Você pode ter uma, duas, três nacionalidades, quatro, quantas forem possíveis, de acordo com a sua árvore genealógica. Então os seus antepassados, os seus ancestrais eram oriundos da Europa, pode ser da Alemanha, da Espanha, da França, da Itália, de Portugal, e você pede uma, duas, três nacionalidades. Não tem problema. Você não vai ser importunado pelo Estado português, nem pelo Estado brasileiro, nem pelo Estado alemão. E o ponto principal do nosso tema de hoje é a perda da nacionalidade brasileira porque você pediu uma outra. Notaram? Eu disse pediu uma outra. Agora não é o pedido pela raiz genealógica. Não é por descendência. E sim aquela nacionalidade que você pede através do casamento. Imagine que o esposo é italiano, a esposa é brasileira e ela vai à Itália e pede a cidadania italiana através do casamento. Segundo a Constituição brasileira, até hoje, nós vamos colocar inclusive aqui na tela para vocês acompanharem isso, no artigo 12 da Constituição brasileira, quando fala no capítulo 3 da nacionalidade, ele fala aqui no parágrafo 4º que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Quando nós falamos a respeito disto, nós estamos aqui no capítulo 3, nacionalidade, natus, dos naturalizados, vai descendo, e aqui embaixo, no artigo 12, a gente encontra isto. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, segundo o inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, voltamos aqui para a nossa tela. O que acontece? Se eu peço pelo casamento com um cidadão estrangeiro, eu estou sujeito à perda da nacionalidade brasileira, porque eu estou abdicando da minha nacionalidade. Esse é o entendimento que em 1988, quando foi escrita a nossa Constituição, a nossa Constituição é de 1988, e depois ela recebeu emendas nessa Constituição, pela
a redação deste inciso, aliás, foi dado pela redação da Emenda Constitucional de Revisão número 3, isto em 1994. Né? Então, temos esta situação hoje. O cidadão brasileiro que pede uma segunda nacionalidade através do casamento está sujeito a perdê-la. E aí vocês me dizem o seguinte: seu Renato, eu tenho segunda nacionalidade já faz muitos anos e não aconteceu nada. Que bom que não aconteceu nada. E por que não aconteceu? Porque não há comunicação entre os estados. Ou seja, você pede uma segunda cidadania na Itália, a Itália concede a segunda cidadania, não avisa o Estado brasileiro de que você fez este pedido, porque ele não pede nenhum documento para o Estado brasileiro a não ser a sua certidão de que você está apto para casar, os documentos básicos de nascimento dos dois noivos, mais uma coisa ou outra, e pum, entra com o pedido. E o Estado concede. Então, a Itália não comunica o Brasil e o Brasil não fica sabendo. Se o Brasil não fica sabendo, não cai a sua nacionalidade e você tem duas. Mas vamos aqui colocar uma outra coisa que em 2018 foi objeto de muita discussão no Brasil. Por quê? Porque nós tivemos um caso. Porque, vamos lá, o Brasil não faz o quê? Extradição de cidadão brasileiro. Isso é regra da nossa Constituição também. Mas, em 2018, precisamente no mês de janeiro, pela primeira vez, uma pessoa, um cidadão brasileiro, foi extraditado. E por que foi extraditado? Volta aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho sobre esse caso aqui. Esta pessoa que foi extraditada, ela foi por um motivo. Ela abdicou da nacionalidade brasileira. E como é que o Brasil ficou sabendo disso? Esta senhora saiu do Brasil, foi aos Estados Unidos, casou com um cidadão americano, cometeu um crime, cometeu homicídio, assassinou o seu esposo, e quando o Estado americano tentou colocar as mãos nesta senhora, ela fugiu para o Brasil e tentou se acobertar no Brasil, pela lei brasileira, por ser brasileira, na mente dela, ela achava que ela era uma cidadã brasileira e sabendo que o Estado brasileiro não faz a extradição dos seus, ela foi se acobertar da lei brasileira. Ocorre que este assunto foi parar no Supremo Tribunal, os Estados Unidos entraram com um pedido para que ela fosse extraditada e fizeram uma prova de que ela, quando do casamento com o cidadão americano, a fim de obter a cidadania americana, a fim de obter a nacionalidade americana, abdicou da brasileira, prestou juramento à Constituição e à bandeira americana, abdicando, portanto, da nacionalidade brasileira. Por óbvio, como está escrito na nossa Constituição, esta senhora realmente, por ter feito isto de livre e espontânea vontade, perdeu a nacionalidade brasileira. Perdendo a nacionalidade brasileira, então, não houve outra solução lá no Brasil do que de que extraditar esta senhora para os Estados Unidos. Muito bem. Feito isto, o que acontece agora? Isto, vejam, já é uma situação lá de 2018, janeiro de 2018. Portanto, nós somos 19 e agora 20, 2 anos atrás. Qual é a novidade? A novidade é que nós temos tramitando lá no Senado brasileiro uma proposta de emenda à Constituição, esta proposta de emenda à Constituição número 6 de 2018. Vejam que ela também não é de agora, não. Já faz muito tempo que isso tramitou, passou por todas as comissões e agora finalmente ela está apta, está pronta a ser levada a plenário e ser votada, discutida e votada. O que diz a emenda desta alteração? Vamos fazer a leitura aqui em conjunto. Ela altera o artigo 12 da Constituição Federal para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização. Ou seja, o que eles querem é que este artigo tenha uma nova redação e, sendo feito e sendo aprovado da maneira como eles estão pretendendo, o artigo 12 vai ter no inciso 2 uma alteração em que, se eu peço
esta nacionalidade através do casamento em outro estado, eu não perco a brasileira. Eu posso continuar com a brasileira, salvo se eu disser, não quero mais a brasileira. Eu quero ser cidadão italiano, só. Eu não quero dupla cidadania, eu não quero dupla nacionalidade. Ou eu faço isso com Portugal, ou eu faço isso com qualquer outro país. Mas eu tenho que dizer expressamente que eu não quero mais ser brasileiro. Aí sim eu perco. Caso contrário, por força de lei, eu continuo com a dupla. Da mesma forma como ocorre com aqueles que têm os descendentes estrangeiros. Italianos, alemães, franceses, espanhóis, portugueses, americanos, enfim, seja de onde for. E por que eu estou trazendo este material hoje para os senhores? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2020. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui embaixo, onde diz a tramitação deste processo todo, nós vemos que no dia 11 de fevereiro, isto foi incluído na ordem do dia. Portanto, o Senado brasileiro deveria ter votado já isso no dia 11 de fevereiro. Não o fez. O que aconteceu? A matéria não foi apreciada no dia 11, nem no dia 12, e foi transferida para a sessão do dia 18 de fevereiro, ou seja, para amanhã. Então pode acontecer que amanhã, no dia 18 de fevereiro, nós tenhamos esta grande alteração, esta grande mudança, né, na legislação brasileira, que fala a respeito da dupla nacionalidade através do casamento. Gente, a grande maioria nem nunca teve conhecimento disso, nem lembram mais do caso de 2018, mas é necessário fazer essa ressalva na nossa Constituição. Isto é mais do que importante, porque não é justo deixar desta forma, não é correto deixar desta forma. Quer dizer, os estados não se falam. Diz que o cidadão vai perder a nacionalidade brasileira porque adquiriu outra. Mas não faz sentido isso. Então, vamos aguardar o dia de amanhã, vamos aguardar o dia 18. Inclusive tem aqui, eu vou colocar de novo na tela, porque existe até uma enquete aqui, nesta página que é do Senado Federal, para que você possa exprimir a sua opinião sobre a matéria, se você concorda com essa alteração ou não. E veja que o placar aqui está largado, né? 1.755 pessoas deram a sua opinião sendo favoráveis à alteração, enquanto que 108 pessoas disseram que não. Que realmente quem perde, né? Quem pede, tem de perder a nacionalidade brasileira. Então, aguardemos até amanhã, esperamos que o nosso Congresso consiga tempo hábil para que esta matéria venha a ser debatida e que passe pela votação e que seja aprovada essa alteração. Seria isso o que nós tínhamos para trazer aos senhores no dia de hoje. Desejamos a todos, quando vierem a Portugal, a qualquer lugar, nosso caso específico, nós estamos aqui em Portugal, então, quando precisarem, né, dos préstimos do Estado português, naquilo que a gente puder auxiliar, dar informações, tirar dúvidas, estamos à disposição. Desejamos a todos muito boa sorte, muito sucesso e que mudem, né, esta legislação aí no Brasil. Até a próxima!